artistas, como que vocês estão? Tudo bem? Hoje é um dia muito especial para mim. Eu sempre quis trazer essa pessoa aqui para conversar comigo, sempre. E a gente sempre procrastinando esse encontro. E agora deu certo. Estou aqui com a Dilma, é uma cabeleireira. Eu a conheci há muitos anos, acho que logo no comecinho da minha carreira eu conheci a Dilma, atendi a Dilma com várias marcas. Ela sempre me acompanhou na minha trajetória aí de vendedora e a gente começou a criar laços muito maiores do que simplesmente cliente vendedor. Eu sou muito grata a isso. Você não tem ideia da gratidão que eu tenho de ter você na minha vida. Obrigada, Thais, eu que tenho. É maravilhoso isso. Eu que tenho gratidão por você, nossa, sempre ajudando a gente em produto, em como que faz, em tudo, né? E agora me conta, quem é você? Quem que é a Dilma? Sem ser profissional, sem ser mãe, quem é a Dilma? Sem ser mãe, eu sou uma pessoa que gosto muito de me divertir, viajar, estar com pessoas que me fazem bem, né? Primeiramente, eu aprendi isso, que eu quero estar com pessoas que me fazem bem. E, minha vida é isso, é alegria. É alegria, eu quero viver sempre bem, fazer bem às pessoas, passar uma energia positiva, né, para as pessoas. E fala uma coisa pra mim. Eu fiz aqui um script, viu, gente? Porque é uma história, assim, que vocês não podem perder, de verdade. Quantos filhos você tem? 4 filhos. Uhum. E conta pra gente, você se tornou mãe muito cedo, né? E como que isso transformou sua visão de mundo? Apesar de ser uma criança, com quantos anos você ficou grávida, Dilma? Então, eu fiquei grávida com 13, aí depois dos 13 eu engravidei com 14, com 15 eu já tinha 3 filhos, porque foi a gêmeas, né? Teve algum momento, Dilma, que você falou assim, a vida esqueceu de mim? Várias vezes. Tipo, dá pra você dar um exemplo, assim? Quando eu me via assim, sozinha, sabe? Eu olhava pros meninos e falava assim, meu Deus. Sempre que minha mãe via acontecendo, né? As brigas entre meu ex-marido, minha mãe falava assim, some, vai embora pra São Paulo, deixa os meninos aqui. Mas eu nunca quis, sabe? Deixar meus filhos. Eu falava, como que eu vou sumir com 3 crianças? Eu nunca vou deixar meus filhos. E aí eu me sentia sozinha. Porque eu falava, o que eu vou fazer da minha vida? Ou eu continuo nesse caos que eu me encontro, ou eu fujo dele, mas eu nunca vou ser inteira, né? Porque eu não posso deixar as crianças. Como que eu ia fugir dele e deixar meus filhos? Aí eu nunca quis fazer isso. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe da sua história. E assim, o que te dava mais medo de viver aquela situação que você tava na Bahia? Porque você estava presa de alguma maneira, né? Eu não posso ir embora, mudar de estado sem os meus filhos, mas ficar aqui tava sendo, assim, sobrevivência. O que te dava mais medo? Tinha medo, sim, de criar meus filhos naquela situação, sabe? Porque era muita briga. Tipo, ele me batia, eu batia nele, acaba revidando. Aí juntava minhas coisas, ia pra casa da minha mãe. Aí ela falava pra mim, minha filha, é ruim com ele, mas é pior sem ele. Eu acho que ela também, né, coitada, não podia me ajudar. Então eu acabava sempre voltando pra ele, porque dava uma semana, ele sempre vinha, eu vou mudar, não sei o quê. E eu sempre voltava pra estaca zero. E o medo te dominava em questão de ou você não sair dessa situação, ou você tinha medo de ele te machucar a ponto de você, sei lá, perder a vida e deixar os meninos. O que te causava esse medo? De perder minha vida e deixar meus filhos. É tanto que eu escrevi, eu tenho lá em casa, ficava escrevendo atrás da foto dos meninos, de tanto medo que eu tinha, eu ficava escrevendo atrás das fotos deles, tipo, parecia que eu já sabia que ia morrer, e eu deixava algum textinho pra eles, sabe? Eu tava vendo esses dias lá, em casa.
E, ô Dilma, qual foi o ponto de virada disso daí? Você sair de uma situação de violência doméstica, né, de humilhação, de ter que viver aquilo ali. Qual foi o ponto de virada? Ele veio para São Paulo, ele saiu da Bahia, veio para São Paulo e você veio depois com as crianças. Ele veio, depois de um mês a gente veio. Aí a partir dali ele foi num salão, falou que eu sabia fazer unha. A Jace falou. Eu fui no salão da Jace, ela gostou do meu jeitinho de pegar na unha. E a partir dali ela falou, Dilma, eu vou te dar a oportunidade pelo jeito que você pega no alicate. Aí dali eu fui aprendendo. Nossa, com um ano eu tava lotada de cliente. Aí dali eu fui pegando mais também maturidade, sabendo mais das coisas. Eu comecei a ganhar muito dinheiro, meu dinheiro ia pra mão dele, porque ele falava pra mim que a gente ia construir na Bahia. E todo mundo falava que, não pode, você não pode dar o dinheiro pro seu marido. Mas aí, ele sempre pegava meu dinheiro. Aí a dona do salão, a Lu, outra dona, falou, não, vamos abrir uma conta na caixa, de mim, você vai ir guardando seu dinheiro na caixa. Aí a Lu foi no salão comigo, fez essa conta e eu ia guardando. Quando ele descobriu que eu tinha dinheiro lá guardado, aí foi. Aí já era aquelas brigas de novo, sabe? Ele, não sei, começava briga de bate-bate, ele me batia, eu batia nele. E sempre era assim, essas brigas. Qual foi o marco disso, dessa separação? Não só uma separação do casal, mas a separação de dizer assim, eu sou um indivíduo que mereço as minhas conquistas, o meu respeito e tudo mais. Qual foi o momento de virada? O que aconteceu? Quando virou minha chave foi quando eu comecei a fazer meu curso de cabelo. Que eu tava lá sentada e quando eu olhava pra trás dele. Aí aquilo fez eu refletir e falar, não quero mais isso pra minha vida. Como que eu vou viver assim a minha vida inteira, né? Ali eu já tava ganhando meu dinheiro, já tava, querendo ou não, já podia alugar uma casa. Aí foi que eu fui morar com meu irmão. Falei, agora não dá mais. Agora eu não quero. Pra mim chega. Que aí você saiu de casa? Aí eu saí de casa e fui morar com meu irmão, com o Marcelo. E aí, aí foi onde tudo aconteceu, né? Porque daí, ele, eu tava na verdade numa balada. Aí ele chegou, apareceu e falou, vamos pra casa. Eu falei, não, agora eu sou dona da minha vida, eu quero viver minha vida. Sabe, eu tinha um sonho de viver minha vida só com meus filhos, eu não quero mais passar por isso. Ele esperou 1h da manhã, cheguei em casa, ele me deu um soco no nariz. Na rua que a gente morava, tinha um senhorzinho, né? Esqueci até o nome dele. Aí eu saí correndo e ele falou, vamos chamar a polícia. Fomos pra delegacia. Aí chegou lá, ele falou, eu falei que ele tinha me dado burro no nariz, tal. E ele falando que era mentira minha. Agora eu com meu nariz escorrendo e ele falando que era mentira. Aí foi... fomos pro hospital, fizemos aquele lá corpo de delito, né? Aí a delegada me liberou, não sei quantos minutos, 10, 15, depois liberou ele. Eu só lembro que ele falou, a gente vai voltar ainda ou não? Eu falei, não, como que eu vou voltar pra você? Que a gente vive brigando, você vive me batendo, eu não quero essa vida pra mim, não. Aí ele me pegou na rua com pedra, um paralelepípedo. Eu não lembro, pra mim falar a verdade assim, eu não lembro. Mas a vizinha fala que eu fiquei na rua, caí dele só socando meu rosto. Quebrou meus 4 dentes da frente, quebrou minha mandíbula, quebrou tudo. Aí fui pro hospital, aí chamaram a polícia. Eu tinha acabado de sair da delegacia. Aí um falou assim, esse aí já pode ir. Aí o outra coisa pegou na minha mão e falou, não, tá viva. Aí chamou, que 17 dias internada, até que foi rápido, né, pelo tanto de coisa que aconteceu. E depois, aí minha mãe conseguiu vir pra cá, pra cuidar de mim, ficou um mês comigo, aí depois foi, isso foi muito duro pra mim. Minha mãe teve que levar meus filhos, sabe, pra Bahia, porque eu precisava fazer outras cirurgias, aí eu fui morar com minha irmã. Aí voltei a trabalhar de unha, nossa, com o rosto todo quebrado. Eu passava na rua, o povo falava assim,
meu Deus, aquela é a Dilma, porque esse olho aqui ficou fechado. Só que Deus é tão bom, Thaís, que de verdade, eu não me importava, sabe? Que as pessoas falavam assim, nossa, ela tá com a cara quebrada, não sei o quê. Porque minha força que vinha de dentro era tão grande pelos meus filhos, que eu não me importava. Tinha algo maior que te movia. É. Entendi. Eu só agradecia, porque mesmo estando com o rosto todo quebrado, eu falava, ai meu Deus, obrigada, porque eu tô aqui, meus filhos vai ser cuidado por mim. Sabe? E você acha que o ponto de virada disso tudo foi esse acontecimento? E aí você falou, nunca mais eu vou passar por isso na minha vida. Sim. Quando eu virei minha chave, falei que nunca mais queria aquilo, aí foi onde ele tomou essa decisão, né? E hoje ele me liga, pede perdão, sabe? Quando eu faço aniversário, ele fala, agradeço muito a Deus por você estar viva. Eu também não guardo mágoa dele, não. Eu acho também que isso, que aconteceu tudo comigo, eu acho que eu consegui também dar a volta por cima por isso. Que eu não tenho essa mágoa, sabe? De ficar falando, ai, não sei o que, quero que nada. Eu nunca quis isso. Ali eu via, querendo ou não, eu via a possibilidade de eu querer fazer as coisas por mim. Pra mim, pros meus filhos, sabe? Sim, de crescimento. É, de crescimento. E ali eu comecei a crescer mesmo. Porém, né, que tem a história da minha mãe, que aconteceu comigo. Qual foi a história da sua mãe? Então, pra mim, essa história da minha mãe foi a mais triste, sabe? Do que aconteceu comigo, porque parece que foi uma troca muito triste, né, Thaís? Aconteceu meu acidente em setembro. Aí minha mãe veio, cuidou de mim e falou, vou levar os meninos pra Bahia pra você fazer cirurgia, né? Que até então eu tinha que trabalhar. Aí depois de um ano, no mesmo mês de setembro, aconteceu. Eu recebi o telefonema, não tinha nem me consertado direito, né? Aí veio a notícia que minha mãe tinha morrido, que o ex-marido dela também, sabe? Então isso pra mim foi muito dolorido, porque parece uma troca, sabe? Tipo, até hoje eu fico me perguntando, sabe? Tipo, como que minha mãe morreu um ano depois, no mesmo mês que eu, né, poderia ter ido, sabe? E ela tava lá cuidando dos meus filhos. Então fico ainda encucada com isso. São perguntas que talvez só o tempo né, consiga. Mas é incrível, né, como os padrões eles repetem nas nossas vidas, né? E que se a gente não olhar para eles e dizer assim, olha, chega, acaba em mim, eu não quero que passe mais, né? Eu fiz isso. E isso é muito interessante. Eu fiz isso porque no meu caso se repetiu, né? Sim. O meu pai tentou matar minha mãe, daí depois aconteceu comigo, tipo a mesma coisa que aconteceu com minha mãe, depois aconteceu de novo. Então foi uma repetição. Então eu entendi que eu não queria que meus filhos passassem por isso. O que você sentiu quando você foi recompensada por algo que você fez? O que você sentiu naquele momento? Eu senti uma felicidade tão grande, tipo assim, agora eu vou, né? Tipo, quando eu via as clientes me dando a oportunidade de fazer, e quando era na semana já se vinha me pagar, eu falava, nossa, agora eu vou pra frente. Ai, foi um sentimento muito bom, assim, que a gente acha ainda que a gente não é capaz, né? Tipo, sim, falar, a gente não é capaz, sim, eu não vou conseguir, se eu largar ele, como que eu vou ficar? Porque ele falava pra mim, quem vai te querer com 3 filhos? Quem vai, você não vai conseguir. Então a gente acaba se auto-sabotando por uma coisa que a outra pessoa tá falando e não é verdade. Dilma, muitas mulheres elas entram na área da beleza sem acreditar nelas, né? Você não passou por isso, porque eu acho que você acredita até quando você estava nos piores momentos da sua vida, você acreditava em você. Sim. O que você diria para essas mulheres? Eu diria para essas mulheres que passam por isso, e assim, eu converso com muitas mulheres, né, no salão, e Thaís, a gente vê que isso não acontece só em favela, e com pessoas pobres, acontece com pessoas de muita grana, sabe? Tem mulheres aí que tá sofrendo, que tipo, vivem alto padrão e acham que não vai conseguir sair daquilo. Eu acho que essas mulheres têm que sair sim, sabe?
Nem que for para começar, a gente sempre começa de baixo e depois sobe. Sabe o que eu falo? O recomeço para mim, ele nunca é do zero. Eu nunca acho que quando a gente recomeça do zero, porque a gente já traz uma malinha, uma mochila cheia de experiências, de entendimentos, de situações. Então, quando a gente fala de recomeço, que nem muitas pessoas falam assim, mas eu vou começar do zero. Não, gente, você não vai começar do zero. Né? Você pode recomeçar, sim, mas nunca é do zero. Nunca é do zero. Porque é que nem você tá falando, né? A gente sempre carrega algo e nunca é do zero mesmo. Sim. Só que as pessoas têm medo, né? Tipo, acho que se acostuma a ficar naquela situação. Normalizam, Dilma? Você acha que as pessoas normalizam? Acha que aquilo é normal? Ou que, poxa, ele tá nervoso, ele tá chateado e aquilo se torna algo normal? Sim, comigo eu achava que era normal. Porque assim, eu ia pra casa da minha mãe falava, é bom, é ruim com ele, é pior sem ele. Então na minha cabeça aquilo era normal. Sim. Só que daí, sim, com o tempo eu fui entendendo que aquilo não era normal, que eu não precisava daquilo pra minha vida e nem pra vida dos meus filhos. Você acha que hoje uma cabeleireira, uma profissional que cuida da área da beleza, não importa se é cabeleireira, manicure, esteticista, você acha que ela muda vidas? Você acha que é tudo muito além da beleza quando você está com uma cliente na sua cadeira? Eu acho que é muito além da beleza, porque pelo menos quando eu tô com um cliente, eu tento me entregar, sabe? Me entregar de alma, de coração. Eu tento ser muito verdadeira com as coisas que eu tô falando, né, pra cliente. Sim, sim. E eu acho que vai muito além disso, da estética. Qual foi o momento que você parou de usar sua profissão como sobrevivência e começou a usá-la como propósito? Qual foi o momento ali? Qual necessidade você viu das suas clientes? O que você falou, não, agora isso daqui não é mais só para que eu sobreviva. Isso é muito mais do que isso. No momento, quando a pessoa chega lá no salão, com muitos problemas, a pessoa chega triste, chateado, e no momento que ela chega lá no salão e eu consigo ter aquela conversa com ela, e ela sai de outra maneira, eu vejo, sabe, aquela transformação no espelho, e ela fala, que bom que eu vim aqui hoje. Só para ter aquela conversa, eu falo, eu nasci para isso. Muito. Falo, é para isso que, sabe, porque nem eu tô tentando atender meio personalizado agora, não quero. Sim, sim. Já trabalhei em salões grandes, mas eu não quero mais, porque a gente tem que entender a pessoa também, né? As clientes. Sim. Aquela muvuca, aquele barulho, ninguém tá querendo mais isso. E eu também preciso, porque eu gosto, sabe, da cliente sentar, eu ficar fazendo aquela massagem, eu fico fazendo a oração, a cliente nem tá sabendo. Mas eu fico tentando passar uma coisa boa, energia boa pra ela. Sim. E quando ela fala assim, que delícia, eu tava com dor, até passou. Nossa, isso me deixa muito feliz. Sim. E o que foi mais difícil pra você? Aprender a técnica ou aprender a se posicionar? Aprender a me posicionar. Foi um desafio? Foi. Foi muito desafiante. Eu falo que depois que eu fiz a mentoria com você, minha chave virou assim, muito, 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 porque até hoje, né, tipo assim, eu levei uns calotes, né, da cliente falar assim, eu posso te pagar depois, e eu assim, tentando entender a dor daquela pessoa, eu levei muitos calotes. Hoje eu falei, não trabalho mais assim. Se posicionar, então, ainda é desafiador pra você? Não, porque você me ajudou muito. Qual foi? Dilma, vamos falar um pouquinho sobre legado. Quando as pessoas elas olham pra você, elas veem hoje uma mulher de sucesso, né? Uma mulher que cobra o que for que as pessoas pagam para estar com você. O que elas não imaginam sobre a sua caminhada, assim?
elas olham pra você e veem assim, muito sucesso. O que as pessoas não imaginam? A dor da Dilma. Muita gente, quando me vê fazendo alguma viagem, quando eu vejo fazendo alguma coisa, ninguém tem noção do que eu passei lá atrás para chegar até aqui. O povo imagina que é fácil, né? Que do nada, que você arrumou um marido. Hoje você é casada, né, Dilma? Sim, depois de um tempo que eu vim embora para Vinhedo, comecei a trabalhar no salão da Eliabe. Ali minha vida também foi, né? Que eu vim para morar com meu irmão, aí depois eu comecei a trabalhar no salão da Eliabe com unha, aí consegui ganhar meu dinheiro, retornei, né? Que até ali eu tava muito sem saber o que eu fazia, não sabia se eu queria mais salão. Fui trabalhar no Espetinho Mimi, que tinha na época. Fiquei 3 meses, mas eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Esse não é meu lugar. Tem muito profissional hoje, tem muita artista hoje que... eu já vi muito isso, né? Eu tenho uma trajetória de 15 anos ali de rua, com vocês e tudo mais. E toda vez que eu vejo uma profissional da beleza, uma artista desistindo de ser cabeleireira, eu falo, não, gente, vai voltar. Parece que é algo que tá dentro de você, né? Não é apenas uma profissão, parece que é algo a mais, né? Tem gente que acha que ser cabeleireiro, ser manicure, é porque você não deu certo na vida. Mas pra mim não é, porque não é só sobre o dinheiro, né, que você tá fazendo. Sim. É uma pessoa que tá ali na sua frente. Eu falo que eu sou uma meia psicóloga também, porque não é só, né, sobre um cabelo, é muitas coisas que vem por trás disso tudo. Ô Dilma, fala pra mim, o que é vencer pra você? Pra mim, vencer... Nossa, é tão difícil, eu já tive que vencer tantas vezes. Mas vencer pra mim é eu ter conseguido mesmo, ter criado meus filhos, sabe? Ter plantado a sementinha, cada um tá pra um lado, né, agora. A Gleiciele casou, o Alisson casou, separou, tá comigo de novo. E a Ana Clara ainda tá. Mas eu já plantei a sementinha pra eles. Sim. Pra mim vencer isso, sabe? E quando eu olho pra trás lá, eu falo, meu Deus, eu cheguei até aqui. Sabe? Você é uma vencedora, com certeza. O que não te abala mais, Dilma? Eu acho que nada mais me abala. Você acha que você se tornou uma pessoa mais forte, mas dentro de tudo isso eu ainda vejo muita feminilidade em você. Fala pra gente assim, que tipo de mulher que você se tornou? Às vezes eu gravo uns stories e falo assim, gratidão, Deus, pela mulher incrível. Acho que a pessoa não entende nada, né? A pessoa com certeza, a partir de agora vai entender. Com certeza. Quando eu gravo os stories e falo gratidão, Deus, pela mulher incrível que eu me tornei, é sobre isso, porque eu olhando pro meu passado, por tudo que eu passei, cada fase, cada momento ruim, e eu consegui chegar até aqui, de montar meu estúdiozinho, sabe? De dar oportunidade para outras pessoas também a estarem ali comigo. Aí eu olho e falo, meu Deus, eu tô incrível, sabe? Sim. Que eu não desisti. Tentava, mas não desisti. Dilma, e existe alguma coisa que você perdoou para seguir em frente? Sim. Perdoei, eu deixei para trás, sabe? Verdadeiramente eu não quis levar isso tudo que aconteceu comigo, de meu rosto ser deformado, de verdade. Até no hospital, quando eu tava lá, o povo perguntava, minha mãe falava, você tá sabendo o que tá acontecendo com você? Eu acho que eu meio não sabia ainda, sabe? Mas aí depois foram me falando aos pouquinhos, mas eu nunca consegui ter essa mágoa, essa raiva, então eu deixei tudo pra trás. Como que eu vejo isso? Eu acho que você era tão focada em crescer, em prosperar, em dar certo na vida, que alguns obstáculos você pulou, passou por cima, enfim. Eu não tinha meio que tempo, sabe, de ficar
pensando, ai, nossa, mas por que ficar me lamentando? Eu nunca gostei disso também, de ficar me lamentando. Ah, isso aconteceu comigo. Não, eu sempre ia pra frente, não importasse o que viesse pra trás, eu queria estar fazendo as coisas, trabalhava muito. E meus filhos estando comigo, aquilo era a minha rocha pra mim subir. Nós já estamos acabando, infelizmente, porque eu ficaria com essa mulher aqui o dia inteirinho. Dilma, fala uma coisa pra mim. O que essa mulher de hoje, essa fortaleza que tá aqui na minha frente, uma mulher de sucesso, uma mulher que enriqueceu demais, assim, o nosso dia com essa história brilhante. O que essa mulher diria para aquela menina que sofreu violência doméstica, que aos 15 anos de idade já era mãe de 3 filhos, num outro estado, viu a sua mãe morrer, né? Da mesma coisa que você passou, enfim, com essa história toda, o que você diria para aquela menininha de 15 anos? Eu diria para não desistir nunca, sempre acreditar em você, porque muitas das vezes as pessoas falam que você não vai dar certo, e você vai dar certo sim. Eu acho que você tem que confiar em você e seguir. Você acha que se você tivesse ouvido essas pessoas, Dilma, não vai dar certo, larga a mão de ser boba, faz isso, você acha que você estaria onde você hoje se encontra? Não. Se encontra? Não. Não, porque que nem eu falo, né? Deus coloca anjos na vida da gente. E desde que eu vim para Vinhedo, para São Paulo também, Deus colocou muitas pessoas boas na minha vida, até hoje. Mas também tem muitas pessoas que te olham e falam que você não vai dar em nada, que seus filhos não vai dar em nada, porque você é mãe solteira, sabe? E isso eu tinha, sabe, que eu ouvia de pessoas conhecidas, que meus filhos não iam dar em nada. O julgamento. É o julgamento, que você não vai conseguir, que você é mãe solteira. E eu olho para aquela menina lá e digo, não desista, confia em você. Gente, a gente tá aqui na Saraquei e a Dilma contou essa história, no mínimo, uma história construtiva. A gente não veio aqui falar sobre dor, a gente veio falar de construção, de legado, né? O que ela tá trazendo pra gente aqui, ela diz assim, a minha história não mostra que a origem não determinou o destino dela. Ela passou por tantas coisas e o destino dela não foi determinado por aquilo, pelos acontecimentos da vida dela. Ela foi lá do limão, ela fez uma limonada e hoje ela é uma profissional de sucesso, uma mãe maravilhosa de sucesso também. Enfim, queria saber sobre a Saraquei, tá? Você conhece o Sérgio, né? Nosso CEO aqui há muitos anos, bem como eu também conheço. E eu quero saber o que a Saraquei agregou para você na sua vida. A Saraquei agregou muitas coisas boas, porque eu conheço o Sérgio desde que ele estava desenvolvendo a marca, começando. Então, eu vi o processo dele, sabe? É uma pessoa maravilhosa que eu aprendi muito também com ele. Quando ele dava cursos, ensinando muito pra mim, sabe, coisas. E é só gratidão pela Saraquei, por ter também me orientado, me ensinado muitas coisas. Foi muitas oportunidades. E hoje é fácil de ganhar dinheiro com a Saraquei? Como que é, Dilma? Muito, porque a gente tem, os produtos são maravilhosos, né? Ela te traz resultado? Como que é? Fala pra quem não conhece ainda a marca. Me traz resultado, tanto para trabalhar com ela, tanto para vender para cliente. São produtos muito bons e não são tão caros assim, né? Sim. E é muito bom. Bom, quero te agradecer imensamente por você fazer isso, por mim, por essas mulheres que às vezes estão passando pela mesma coisa que você e não sabe nem se elas
amanhã vão respirar e acham que estão presas ali naquela situação e que não vai sair, que não vai dar certo e que eu não sou capaz e que eu não posso. E aí vem você e quebra todos esses paradigmas e assim, eu tenho que te agradecer muito por você abrir a sua história, principalmente para mostrar o que você se tornou. Alguém totalmente improvável, que não ia dar em nada. Uma mulher machucada, uma mulher, né, com tantos pesos ali na mochila, e essa mulher se tornou leve, próspera, não perdeu a sua essência em momento nenhum, porque a gente começou esse podcast falando sobre filhos, o amor, o acolhimento, e terminamos ele falando sobre o amor e o acolhimento. Então, sim, nada mudou para ruim, muito pelo contrário. Por isso que eu disse, aqui não foi uma história sobre dor, foi uma história sobre construção. Ela se construiu novamente, né, para algo muito sólido. Obrigada. Eu tenho gratidão de estar falando, porque só se esse vídeo alcançar em alguma mulher que esteja precisando ouvir, sei lá, que esteja passando por isso, se 1% das mulheres ver, né, e ter a força que eu tive, a força que eu tenho para ir para frente, eu tô muito agradecida. Obrigada, e com certeza vai. Obrigada. Gente, esse aqui foi o primeiro podcast que a gente fez, né, na Sarah Kay. E eu quero trazer você aqui também para você contar a sua história, porque eu espero que a história da Dilma tenha trazido uma inspiração muito grande para você. E até a próxima. Estaremos aqui. Obrigada.